Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre NPS. NPS aí que é uma métrica muito importante para que as empresas elas apliquem aí no seu dia a dia, sempre pensando em ouvir o cliente, saber o quanto ele vem indicar ao nosso produto ou ao nosso serviço. Então, o NPS é uma métrica que normalmente ela é encaminhada a cada 3 meses. Então, a cada 90 dias a gente dispara uma pesquisa onde a gente coloca algumas perguntas, às vezes a empresa ela coloca até perguntas a mais, mas a pergunta-chave que o NPS direciona é o quanto você indica o nosso produto ou o nosso serviço a um amigo ou um parente. Normalmente é uma escala de 0 a 10, e aí isso tem um resultado, tem um porquê para que a gente entenda ali. Se esse cliente ele dá nota de 0 a 6, nós costumamos aqui dizer que o cliente ele é um cliente detrator. Se esse cliente dá 7 e 8, nós digamos que ele é um cliente neutro. Se esse cliente dá 9 e 10, ele é o cliente promotor, que é o que toda empresa ali busca, que é aquele defensor da marca, que é aquele cliente que efetivamente vai indicar o teu produto, o teu serviço. Uma coisa muito importante a você observar, essa pesquisa ela é encaminhada trimestralmente, então normalmente a cada 90 dias. Por que a lei? Por que é que se indica esse período um pouco mais longo? Para dar tempo da gente trabalhar em ações. O que vocês vão ver muito na prática, e às vezes até ver outras empresas fazerem, elas começarem com tanta ânsia de ouvir ali o cliente, de entrar naquele momento ali de eu quero ouvir, o que é que eu posso fazer para melhorar ali o meu dia a dia do meu cliente, mas eu preciso ouvir qual é a dor dele, o que é que ele está sentindo, o que é que ele está achando do meu produto. Que acaba cometendo o primeiro erro, que é encaminhar essa pesquisa às vezes ali mensalmente, às vezes bimestralmente. Tem empresas até que ali no próprio mês ela quer encaminhar 2 pesquisas, tá? Então assim, não adianta estar encaminhando muitas pesquisas se você efetivamente não faz o fechamento de loop. O que seria o fechamento de loop? É a parte específica de você trabalhar o que o cliente falou. Então vamos lá, o cliente respondeu, ele é um cliente detrator e ele disse que não está satisfeito com o teu atendimento. Então ele foi bem superficial na fala dele. Então é importante você fazer um fechamento de loop, seja uma ligação. Se o cliente ele der abertura, você pode fazer uma call com ele para entender, ou se você tem um contato presencial, você ir lá, isso vai depender de cada realidade. Ouvir esse cliente, perguntar, informar que você recebeu ali, seria interessante você entender para você poder trabalhar nessa ação. E aí você tem tempo. Esse tempo é justamente para que você trabalhe. Quando você trabalha nessas ações, você dê esse feedback para ele, que você está trabalhando, você reenvia outra pesquisa para você ver se realmente ela surtiu efeito. Então, a tendência é que você tire esse cliente de detrator para promotor. Mas pode acontecer que esse cliente ele seja um cliente neutro. Então, normalmente vocês vão ver aí na prática que cliente neutro ele não costuma responder nada nas pesquisas. E outro ponto importante, muitas empresas elas acabam focando só no cliente que é detrator e não faz esse fechamento de loop com os neutros. Então, o que acontece é que a tendência desses neutros é que eles se tornem detratores ou, efetivamente, eles, no final ali, em qualquer situação que ele receba uma proposta de outra empresa e que ele acha que tem um ganho, pode até ser, às vezes, um brinde, uma coisa bem simples, ele costuma ir embora. Então, assim, é importante se atentar a esse fechamento de loop, é importante se atentar ao prazo, para que vocês não fiquem aí só encaminhando pesquisa, tendo um monte de dados e esses dados não sejam trabalhados como devem ser encaminhados. Outro ponto importante, é importante que todas as áreas elas conheçam e ela efetivamente ela trabalha ali junto com a equipe, Normalmente quem encaminha essas pesquisas e tabulam já são as equipes de sucesso do cliente, digo aí, efetivamente, a equipe em si chama de sucesso do cliente aqui, mas às vezes pode ter outro nome, de relacionamento, enfim. Mas essa equipe, ela precisa ter o apoio das demais equipes, dos líderes, porque senão, efetivamente, a gente não consegue colocar em prática e concluir a finalidade da pesquisa, que é ouvir o cliente, entender a dor, montar o plano de ação, efetivamente fazer com que esse plano de ação ele dê certo, e depois você reenvia a pesquisa novamente, depois de fechar ali os 90 dias, para que consiga ter esse retorno se foi realmente a ação que você listou, que você mapeou e você conseguiu ali fazer no dia a dia com o cliente, foi uma ação que realmente fez sentido para o seu cliente, tá?
A gente vai conversar um pouquinho mais sobre NPS aqui nos nossos vídeos. Inclusive, fica comigo aqui até o final do vídeo. Quem quiser ter acesso a um material exclusivo sobre NPS, é só comentar aqui no nosso vídeo que a gente encaminha, tá bom? Eu vou montar aqui para vocês e mostrar um pouquinho como é que a gente pode também encaminhar em uma pesquisa de NPS, caso eu não tenha um sistema. Que isso aí é outra dor. Isso acontece normalmente em algumas empresas menores, algumas startups, a gente está iniciando, a gente sabe que é importante a gente ter ferramentas, né, que ajudem ali e acelerem o nosso processo. Mas eu sempre costumo dizer, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, para que não deixe realmente de ouvir o cliente. Então, eu vou mostrar agora há pouco para vocês um pouquinho ainda como a gente poderia encaminhar uma pesquisa de NPS através de um formulário do Google, né? Então, seria uma forma aí, digamos, automática e ao mesmo tempo manual, porque a gente vai precisar, sim, estar encaminhando esse link para o cliente responder. Mas o importante, pessoal, é ouvir o nosso cliente e tratar a dor. Pronto, pessoal, como combinado, a gente vai conversar um pouquinho aqui agora, mostrando na prática como é que você poderia encaminhar uma pesquisa de NPS para o teu cliente, tá? Então, aqui está aberto o meu Gmail, vocês podem usar aqui o Gmail. Basta vocês virem aqui nesses pontilhadozinhos e procurar as planilhas que está disponível para que a gente encaminhe, né? Você vê que tem Excel, que seriam as planilhas, você vê que tem aqui os formulários, que são os que a gente vai utilizar, tá? Então, você clica para abrir. E ao abrir vai ficar essa página aqui disponível. O que é que você precisa fazer? Inicialmente você vem aqui, clica em formulário branco ou se você já tem algum formulário, algum modelo, você poderia clicar nele, né? Aqui tem uma galeria também de modelos que você pode escolher. Ele mesmo, o próprio Google, ele já traz algumas opções para que a pessoa tenha acesso, né? Então, por exemplo, encontrar horário, convite para festa, ele já traz alguns modelos prontos, tá? Então, você pode clicar aqui em gerar um novo. Ele vai abrir aqui esse formulário. Você tem acesso aqui à parte de título, né, onde você vai botar a descrição do formulário, aqui as opções de perguntas, tá? Então, essa parte inicial aqui todinha, ela é onde você vai adicionar as perguntas que você deseja fazer ao seu cliente. Essa parte de respostas, você tem a possibilidade de visualizar tudo que seu cliente respondeu. No entanto, ele também dá a opção de você clicar aqui e enviar todas essas respostas para uma planilha. Então, você consegue encaminhar tanto para uma planilha nova, se você quiser criar, inclusive você pode modificar aqui, você pode até botar aqui, pesquisa de NPS, por exemplo. Eu costumo botar, inclusive, o período para que eu não me perca naquela data que eu encaminhei o NPS. Então, por exemplo, setembro de 2024, tá? Então, eu crio normalmente essa planilha, que é para que quando eu recebo esses dados, eu pegue essas informações por lá. A lei, como é que fica essa planilha? Hoje ela está dessa forma aqui, em virtude de que a gente não tem nenhuma resposta ainda lá no nosso formulário. Por que eu gosto de ver os dados aqui? Normalmente porque eu participo sempre de reuniões e eu preciso mostrar os dados do NPS para a minha gestão, para as pessoas que estão trabalhando comigo, para que elas tenham essa visão. Então aqui eu consigo gerar também gráficos, né? Fica mais fácil ali de criar uma forma ali mais visual, digamos assim, de ver esses dados, tá? Então, essa é uma das maneiras de ver. Como também, voltando aqui, vocês podem ver aqui dentro da própria resposta, tá? A parte de configuração, você consegue criar um teste, tá? Para que você mesmo responda. Você pode gerenciar toda a parte de resposta, se você quer coletar o e-mail do cliente, se vai enviar ali uma cópia dessa pesquisa para o cliente, se você permite que esse próprio cliente, né, ele altere ali as informações do que ele colocou no momento que foi enviado. Eu não sugiro deixar isso aqui habilitado, porque a gente sabe que, dependendo da situação, às vezes o cliente ele vai responder em um dia, ele vai estar com um emocional diferente. Isso pode tanto ser positivo como ser negativo, né? Então é melhor a gente receber efetivamente naquele ali e não permitir que ele altere, tá? Apresentação, então, como é que a gente vai mostrar aqui a questão das respostas, né? Se vai se mostrar uma barra de progresso, se a gente vai embaralhar ali a ordem das perguntas, se vai ter uma mensagem de confirmação, mostrar o link, né, para enviar outra resposta, ver o resumo dos resultados e desativar o salvamento automático para os participantes, né? A gente também tem a parte de configurações padrão dos formulários, então se a gente quer coletar ou não o e-mail por padrão,
e também a configuração por perguntas. Isso quer dizer que todas as perguntas obrigatórias serão por padrão. Se você habilitar isso aqui, toda pergunta que você gerar, ela vai ser obrigatória para que o cliente responda. Ale, você deixa todas obrigatórias? Vai depender muito do seu foco. Se você quer efetivamente que o cliente responda ali e ele não passe, é importante se deixar como obrigatória. Mas já atento também que algumas vezes o cliente ele não responda. Às vezes ele coloca ali um texto, por exemplo, teste, ou ele diz assim, não tenho nada a declarar, mesmo ali estando obrigatório, mas aí vai muito do seu foco, da sua necessidade, tá? Então, inicialmente, a gente pode colocar aqui também o mesmo título, né? Pesquisa de satisfação. Lembrando que isso aqui o cliente ele vai receber, então é importante você fazer uma introduçãozinha, você colocar uma descrição. Nessa descrição do formulário, normalmente eu coloco, né, explicando que faz parte de um programa, que é o programa ali que a gente costuma ouvir os nossos clientes, entender as dores e necessidades, falando da importância dessa pesquisa. Não coloco algo grande, tá? E venho já criar a minha pergunta, né? Então eu coloco aqui, qual a probabilidade de você indicar um amigo ou parente? Então, a gente coloca aqui, né? De 1 a 10, de 0 a 10, tá? Só fazer aqui a pergunta de nos indicar para um amigo ou parente. Tá? Pode ser uma pergunta assim, normalmente o NPS dessa forma, bem generalista. Eu coloco essa como obrigatória. Eu não encaminharia só essa, né? É importante, por exemplo, aqui você consegue adicionar a pergunta, então adicionaria outra pergunta, mas eu colocaria aqui em forma de parágrafo. Qual o motivo da sua nota? E aí, né, também coloco como obrigatória. E muitas vezes, se você quiser uma pesquisa bem pequenininha, né, você abre um campo aqui para observação e deixa ela sem ser uma obrigatória, porque aí o cliente ele coloca a observação se ele quiser, né? Estou colocando aqui uma pesquisa bem básica, tá? Normalmente as empresas elas já fazem também aqui um CSAT, perguntam um pouco sobre atendimento, pergunta aí sobre produto, enfim. Algumas empresas elas fazem um contexto ali de adicionar mais informações. Mas aí vai muito da sua realidade, do seu contexto. Estou falando aqui uma coisa mais específica, pequena, e que realmente o seu foco é só realmente entender ali o NPS. Pronto, nossa pesquisa ela está criada, a gente tem a opção, tá? De personalizar esse tema, então eu consigo aqui, por exemplo, dentro do cabeçalho, diminuir, mexer em estilos, eu consigo escolher um cabeçalho para cá, então é importante você colocar até o logo aí da empresa, para que isso gere realmente uma pesquisa de nível mais profissional, o cliente entenda que ele está respondendo para uma empresa. As cores é importante estar direcionada realmente à marca, e aí eu finalizo. Como é que eu envio essa pesquisa para esse cliente? Eu venho aqui nesses 3 pontinhos, e eu gero um link preenchido automaticamente, certo? A tela que vai aparecer para vocês, quando você gerar esse link, é essa aqui. Então, vai aparecer a pesquisa lá para ele preencher. O link que você vai mandar é esse aqui. Não esqueça de gerar esse link, tá? Então, você copia o link, abre em outra guia aí para o cliente, né? Até para você ter uma visualização. O link que vai aparecer vai ser um bem parecido com esse, né? Mas aí aparece assim, pessoal. Então, aparece para o cliente a pesquisa, né? Que o e-mail está aqui, mas não vai ser compartilhado, ó, porque eu botei lá a opção de não compartilhar. Ou, se vocês quiserem, no meu caso, muitas vezes eu coloco porque eu preciso ter contato para fazer o fechamento de ciclo com esse cliente, ou fechamento de loop, né? Como vocês queiram chamar. Então, eu coloco porque, assim, se eu tiver só o nome desse cliente, algumas pessoas colocam, por exemplo, telefone, WhatsApp, né? Normalmente a gente faz muito contato via WhatsApp, então também é importante, às vezes, pedir ou se já tem, já adicionar ali em alguma outra planilha para vocês terem esse controle, tá? Então, vai aparecer assim para o cliente, com a probabilidade de você nos indicar para um amigo ou parente, o NPS, para ele responder qual é o motivo da nota, e aqui, quando ele clicar, ele vai enviar, tá? Então, vamos supor, eu coloquei 4, vou responder aqui para vocês verem, não estou satisfeito com sua equipe. Quando você bem, não vou botar nenhuma observação e encaminhei. Quando o cliente encaminhar, aparece assim, para que ele, a resposta dele foi realmente respondido, tá? Como é que aparece para mim lá no formulário? Vamos voltar aqui no formulário para que a gente veja. Então, lá no formulário, vai aparecer aqui a resposta desse cliente. Então, vai aparecer aqui os dados, ó, a nota que ele deu, né? O NPS. E aparece também aqui o motivo e se teve observação ou não.
E lá na planilha, eu consigo ver aqui, ó, já apareceu ver no app planilhas, né? Então, lá na planilha vai aparecer para mim, já automaticamente, a data, né? O horário que foi respondido, qual a nota efetivamente no NPS e qual o motivo que esse cliente colocou, tá? É importante vocês encaminharem esse NPS para vocês saberem aí e mapearem as dores dos clientes. Não esqueçam de realizar realmente o fechamento de loop, tá? Cuidado com essa questão da frequência. Espero aí que tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de curtir e compartilhar para que o nosso canal ele possa aí chegar para mais pessoas e as pessoas realmente entendam aí a importância do sucesso do cliente de uma forma geral. Fico por aqui e até mais.